Que nós vamos lá outra vez para mais um capítulo da verdadeira novela sobre taxa de juros no Brasil. Um assunto que tem tirado o sono de muita gente. O Conselho Monetário Nacional se reúne amanhã e a gente vai discutir aqui no Morning o que a gente pode esperar desse encontro, né? Fernando Haddad diz que a revisão da meta de inflação não consta na pauta do Conselho. E o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que fará tudo para aproximar a entidade do governo. Campos deu como exemplo o Peru, onde o Banco Central tem autonomia para trabalhar. E a gente vai conferir uma reportagem sobre isso agora, de João Vitor Rocha. Tem que ter um pouco mais de boa vontade, né? O investidor é muito apressado, é muito afoito, né? E assim, acho que a gente precisa ter um pouco mais de boa vontade com o governo, né? 45 dias é pouco tempo. Acho que tem tido uma boa vontade enorme do ministro Haddad de falar, olha, nós temos aqui, né, um princípio de seguir um plano fiscal com disciplina, tem um arcabouço que está sendo trabalhado, já foram elaborados alguns objetivos. Porém, Roberto Campos Neto defendeu a autonomia do Banco Central e deu o exemplo do Peru. Segundo ele, o presidente do Banco Central peruano está no cargo desde 2007. A gente sabe bem que o país aqui da América do Sul vive um imbróglio muito grande em relação a seus presidentes. Alguns foram impeachmentados, alguns chegaram até ser presos. Existiu diversas passeatas, diversas manifestações nas ruas contra a política lá do Peru. Algumas pessoas chegaram até a ser mortas. E segundo o Roberto Campos Neto, mesmo com toda essa confusão, todo esse imbróglio envolvendo a política peruana, a taxa de câmbio daquele país não mudou praticamente nada ao longo dos últimos anos. Segundo ele, é justamente porque o presidente do Banco Central tem autonomia para trabalhar lá no Peru. Muito bem, gente. Está aí a reportagem do João Vitor Rocha contando um pouquinho para a gente sobre essa reunião importantíssima do Conselho Monetário Nacional. Coloca o nosso time na tela todo aqui para que eu possa apresentar, porque hoje o nosso sofá está repleto aqui de convidados. Deixa eu começar a apresentar aqui a Elaine Basti, que é economista e jornalista. Seja muito bem-vinda, viu, Muito Elaine? obrigada. Obrigado pela sua participação. Ao lado da Elaine, a gente tem o Adriano Campos, que é advogado, e o nosso trio aqui, velho conhecido, Alexandre Borges, Mano Ferreira e o Afá Kadri. Elaine, eu quero muito começar por você e entender um pouco da tua visão sobre essa queda de braço aí entre Lula e o Banco Central. E do ponto de vista político, como é que essa história vai se resolver? Então, o problema é realmente você colocar a política no meio dessa questão, né? O Banco Central, ele é um banco que toma decisões técnicas e você, assim, pode até ser válido você discutir meta de inflação, 3% é baixo, 3,25% tem que ser 3,5%, mas com esse arcabouço de ataques à autonomia do Banco Central, ataques ao presidente do Banco Central, isso ganha um contorno muito grave, que faz se questionar como é que vai ser a política econômica daqui para frente. Como disse a reportagem, a gente só tem 45 dias, muitas dúvidas em relação ao que vai ser, uma sinalização positiva em relação ao acordo fiscal que o Haddad está propondo, aí a gente ainda não tem muitos detalhes, mas o problema é você ter esse contorno político que faz aumentar as tais expectativas de inflação, que são as expectativas de inflação que o mercado tem e que já influenciam hoje aqui para a gente. Porque se o mercado tem uma expectativa de inflação, de que ela vai sair do controle lá para frente, ele vai cobrar juros mais altos pelos títulos das nossas dívidas, para título de dívida pública do país. Então a gente acaba que já paga um juros mais alto só por essa discussão, só por esse ruído que tem acontecido na parte da política com a parte do Banco Central. Claro. Então a gente já paga e a gente tem uma dívida alta. Então a gente já está no presente pagando as consequências desse ruído. E isso acaba interferindo nas taxas que a gente paga até no crédito ao consumidor. Nas taxas que os bancos praticam no fim, na ponta, para a gente. né? E vamos lembrar que inflação não é uma discussão qualquer, né? Eu sou do tempo, não sei se vocês são desse tempo, em que a gente recebia o salário dia 5 do mês e todo mundo ia fazer uma fila gigante na frente dos supermercados, todo mundo ia comprar no supermercado e tinham aquelas filas intermináveis, que é porque se você deixasse para o dia 6,
fez, o preço estava outro, o teu salário não rendia. Eu sou de uma época que eu vi a inflação de 80%. Num mês só. 5.000% ao ano. 5.000% ao ano. Então, assim, e a inflação, ela não está completamente dominada. A gente teve uma inflação de junho de 2021 até agosto de 2022 que estava ali em volta de 10%. 10% é alto, você está olhando ainda isso, sabe? Ela não está controlada. Sim. E, no fim, inflação descontrolada, a gente sabe no bolso de quem pesa, de quem não consegue se proteger com fundos de investimento, nem nada. Agora, população mais pobre. Adriano, do ponto de vista prático, o Lula quer abaixar a taxa de juros. O Roberto Campos Neto vai fazer isso? Olha, eu acho que é um tiro no pé ele começar logo a gestão dele com tanta sede ao pote, porque o que ele está conseguindo é o contrário. O que ele está conseguindo é atiçar o mercado, é deixar todo mundo em polvorosa, porque a conquista da autonomia do Banco Central, ela não é algo só da última gestão, é algo que está previsto, algo que se pretendia há 30 anos. E por ganância, por ambição política, nunca ninguém permitiu que o Banco Central realmente exercesse um trabalho técnico, um trabalho autônomo, fora do jugo político do momento. E é algo que deve ser visto realmente a longo prazo, a médio prazo. Foi dado exemplo na matéria anterior, o presidente do Banco Central peruano está desde 2007 no cargo, conseguindo controlar a inflação deles, conseguindo fomentar desenvolvimento nacional. Então, se não houver gestão de longo prazo, se a gente não começar a olhar mais como políticas de Estado e sempre como políticas eleitoreiras, realmente a inflação vai estourar de novo. Faz pouco tempo que a gente teve 15% de inflação num ano em que nenhum país que não estivesse envolvido em guerra perdeu tanto poder de compra de forma imediata, né? É porque isso reflete o uso político da máquina pública. Então, realmente, preocupa e esse braço de ferro parece que está só começando. Muito bem. Ale, do ponto de vista político, o Roberto Campos Neto fez uma série de acenos, aí eu pelo menos vi de uma semana para cá, até na entrevista de segunda-feira lá no Roda Viva, ele fez vários acenos ao Lula. Eu quero entender de você se você acha que o Lula vai fazer algum tipo de aceno a ele e a gente vai ver uma certa reunião entre os dois, uma aproximação um pouco maior a partir de agora. Não, vai ter com certeza, porque no fundo grita-se de um lado, grita-se de outro, mas eles vão chegar a um entendimento. O que é bom nesse momento é uma discussão de alto nível. Acho que o Brasil estava cansado de gritaria. Eu brincava que o Brasil ficou muito tempo com heavy metal, estava na hora de um pouco de bossa nova, entendeu? Então, assim, claro que divergências de opinião vão sempre existir, e nesse caso específico, a autonomia do Banco Central, e você ter no Banco Central alguém como Roberto Campos Neto, alguém com uma visão conservadora liberal da economia, alguém que está segurando essa sanha gastadora inflacionista da esquerda, é ótima para o Brasil. Então, o Roberto Campos Neto é a pessoa certa no lugar certo, na hora certa, é a pessoa que está ali exatamente para puxar esse freio e não deixar, porque mudança de política econômica é uma coisa que pode acontecer. Claro, nenhuma política econômica é algo sacrossanto que está nas pedras do Sinai. Ela pode sempre ser discutida, mas ela tem que ser discutida com uma maneira técnica, de uma maneira tranquila, de uma maneira onde os argumentos de todos os lados são levados em conta e não em gritaria política ou em demagogia eleitoreira, que é o ambiente que está se tentando criar, onde você tem uma gritaria do lado da esquerda, dos apoiadores desse governo, querendo juros mais baixos, para poder, de uma maneira irresponsável, fazer um crescimento econômico artificial, e você tem um Banco Central muito bem administrado, de uma maneira muito competente, segurando as taxas de juros, inclusive passando para o mercado a ideia de que, mesmo que haja algum tipo de mudança na política econômica, o que é possível, né? Claro, todo país pode mudar sua política econômica, mas vai ser uma mudança feita de uma maneira técnica, gradual,
debatida e não numa canetada, numa bravata, num chute na porta do Banco Central, dizendo aqui quem manda sou eu e você obedece. Pelo menos vai ser um clima, acredito eu, onde as opiniões divergentes serão colocadas numa mesa de uma maneira diplomática e quem tem a caneta, no final das contas, é que vai mandar. O Brasil precisa de uma política econômica, nesse momento, mais ortodoxa para segurar as expectativas de inflação. Nesse caso, vai ter o debate e eu espero que a opinião de um técnico e de alguém com a história, o conhecimento e o espírito público do Roberto Campos Neto prevaleça. Muito bem, Afazinha, e aí? O que você acha que vai rolar nessa história e principalmente qual que vai ser a postura do Lula? Porque eu acho que depois dessas falas todas do Roberto Campos Neto, vai soar bastante grosseria por parte do presidente da República se ele insistir nessa treta, né? O que você acha? Bom, antes de eu começar meu raciocínio aqui, eu posso desejar feliz aniversário para minha mãe, que é graças a ela que eu tô aqui. Então, um beijo, mãe, te amo. E agora, voltando ao assunto principal, o que me impressiona é que, na minha visão, pelo menos, a minha visão econômica, o Ministério da Fazenda virou o Ministério da Roça, né? E a gente tem isso hoje porque o PT e o Lula simplesmente eles esquecem de que o Brasil tem altas taxas de juros porque o Brasil merece isso. A gente não é um país que tem plano econômico, a gente não é um país que faz reformas estruturais, a gente não é um país que apresenta uma reforma tributária, uma reforma administrativa. Então, não adianta o Lula ficar nesse cabo de guerra porque ele quer achar um culpado pelo desastre econômico que vai acontecer aqui. Não adianta ele fazer isso enquanto ele não se organizar com a base dele de que o Brasil precisa hoje é de reforma. Sem reforma, a gente não avança com emprego, a gente não avança com inflação, a gente não avança com nada. Então, assim, eu peço que o PT e o Haddad, eu não sei qual que é a força que ele tem ali dentro, porque, ao meu ver, ele não tem nenhuma, ele responde ao Lula e quem manda hoje é o Lula. Eu peço que eles coloquem a mão na consciência, conversem com outras pessoas que estão lá para agregar, de que hoje é urgente que eles apresentem uma reforma tributária e administrativa. Não adianta ele comprar briga com o Campos Neto agora. Isso só vai desgastar ainda mais e o mercado fica aflito. O Brasil ele não consegue trazer investimentos enquanto a gente estiver nesse cabo de guerra que não acaba. Muito bem, mano. E aí, como é que você tá vendo? Você como um bom liberal, aquele liberal gostoso, né? Centro-esquerda, o Felipe Campos. Você sabe, aquele liberal gostoso, né? Gostoso, raiz, coisa boa. Sabe, né? Bossa Nova. Exato. Bossa Nova. Nosso querido Bossa Nova. E feliz na praia, né? E a gente aqui ralando. Que acabou o Morning Show. Acabou o Morning Show, ele desce. O cara tentou ontem pegar um ingresso para assistir ao Barramalho na faixa. Entra no Mar de Olinda e aí tá tudo certo. Muito bem. E aí, maninho, conta pra mim. Vou curtir a Elba do Marco Zero, é de graça pra todo mundo. É então isso vai ser passar. Mas essa situação é a seguinte: todo mundo tem aquele cunhado fuleiro que é meio trambiqueiro, meio Agostinho Carrara, que tá sempre dando um jeitinho para tentar fechar as contas, nunca fecha, ele sempre pega emprestado com um para pagar para o outro e, no fim das contas, ele não consegue acertar o orçamento dele, ele não consegue viver com o que tem. E aí o que acontece? Ele diz que, dessa vez eu vou te pagar, porque o que aconteceu agora foi um imprevisto, o material escolar das crianças veio mais caro do que eu pensava, então eu preciso desse dinheiro emprestado. E aí você vai e empresta o dinheiro. Ele promete que vai pagar daqui a um tempo. Quando chega lá o tempo, ele diz, mas agora teve outro imprevisto, eu não vou conseguir te pagar.
preciso de mais prazo. Ou seja, ele vai sempre postergando essa dívida para frente. E você que emprestou dinheiro, vê que apesar dele vir sempre com um discurso de um sofrimento muito grande, ele está lá no Instagram, de vez em quando, fazendo aquele churrasco com uísque caro, com a picanha, que não é a picanha do Lula, é a picanha cara. Ou seja, ele não está sendo responsável com os gastos. E aí, o que é que acontece? Você chega um momento que você diz, cara, eu não vou mais te emprestar, porque toda vez que chega a hora de pagar, você vem com a nova desculpa, joga a conta para frente. O que é que vai acontecer? Esse cara vai acabar tendo que ir para o agiota, onde os juros são muito maiores. No fim das contas, o Brasil se comporta como esse cunhado fuleiro, ou seja, ele não tem responsabilidade com as contas públicas. Isso é uma questão histórica no Brasil. A gente, desde o governo da Dilma, que a gente não consegue ter de forma sustentável as contas públicas com um horizonte de responsabilidade, ou seja, a gente não consegue mostrar um plano de que, olha, agora eu vou cortar a cachaça, vou maneirar aqui na picanha, no churrasco do fim de semana para poder pagar a conta da escola e o plano de saúde. Então, quando a gente cobra um arcabouço fiscal do governo, quando a gente cobra reformas, o que a gente está cobrando é justamente para o cunhado que é folgado dizer, olha, qual é o teu plano para conseguir me pagar de verdade e parar de enrolar? Então, essa é a questão. Então, o Lula está se comportando como um cunhado folgado que, no lugar de assumir a dívida, ele chega e diz, não, baixa aí o juro que tu está me cobrando na marra, porque eu não vou ter condição de pagar, eu não tenho culpa, isso tudo é herança maldita do que deixaram para mim. Então, a culpa nunca é do cunhado. O governo brasileiro nunca assume a própria responsabilidade. Então, é isso que está em jogo. Se a gente vai conseguir tratar desse tema a sério, fazendo responsabilidade fiscal e tendo um horizonte de pagamento das contas, ou se a gente vai continuar com essa postura irresponsável do cunhado fuleiro. Agora, vocês sabem que eu estava pensando um negócio, meu querido Felipe Campos, que eu queria compartilhar aqui com vocês. Compartilhe. Até para saber a opinião do nosso time todo aqui. Porque eu acho que todos aqui estão defendendo a autonomia do Banco Central, certo? Acho que eu estou conhecendo vocês dois hoje, mas acredito que vocês também defendem, né? Mas eu tenho uma dúvida, minha querida Wafazinha. Eu tenho uma dúvida assim real. Porque o mandato do Roberto Campos Neto vai acabar lá para 2024. É isso? Final de 2024, praticamente. Tem mais 2 anos de mandato. Ou seja, o Lula vai indicar o próximo, certo? Isso, mais perto. Dia 28, então, vai indicar 2 diretores do Banco Central. Pois é, eu tenho uma dúvida, câmera close aqui, uma dúvida. Se o Lula, por um acaso, vier a indicar a Dilma para o Banco Central, vocês vão defender a autonomia? Gostou da pergunta? Eu acho que a Dilma não sai de onde ela está, com um salário bom, ela conseguiu fora dos holofotes. Eu me referia mas é isso. Eu me referia a Dilma, mas assim, pega um exemplo de uma Dilma e vocês vão continuar a Dilma. Amiga, a Dilma, porque uma coisa, a Dilma é amiga do Lula? Não, eles estão tretados. Ele manda ela pra China por causa disso. Eu tô falando sério. Ele comprou a distância da Dilma. Você tá bem paga pra ficar longe. Eu não tô querendo criar tumulto aqui de maneira nenhuma, mas é muito fácil hoje defender a autonomia do Banco Central quando você tem um técnico absolutamente técnico, um cara da área que não se submete aos seus desejos. Só que vocês acham que isso vai ser mantido? Mas o presidente do Banco Central não decide sozinho a taxa de juros, né? É um comitê de política monetária, né? Mas aí depende dos diretores. Vocês vão falar, o Banco Central tem que ser autônomo? Eu acho que a questão da autonomia do... Eu tenho certeza que ali o negócio eu muda. acho que vão acontecer críticas, mas a gente tem que pensar a longo prazo. O problema do brasileiro é que a gente é muito imediatista. Então, essa coisa, caso ele indique a Dilma, não, a gente tem que independente quem seja, vamos deixar a Dilma autônoma. Como que a Dilma está se comunicando na China? Essa é a minha pergunta. Eu acho a Dilma virou banqueira, ela quebrou o nosso país. Eu gostaria de entender como a Dilma vai se comunicar na China. Porque a partir do momento que ela
né? Ela tem uma comunicação fluida, né? Nós entendemos e observamos isso. É lá na China agora, eu quero Não dava para entender em português, né? Eu quero saber como imagina em chinês. Mas, agora eu quero ver como que é. Mas o negócio tá tão feio que os ETs são chineses, você sabe. Eles estão pedindo abrigo no céu Por lá dos isso Estados que Unidos. Eles já têm marca. Eles estão fugindo da China e estão indo para o céu dos Estados Unidos. Sim, o que eu ia tentar explicar é que a questão da autonomia ela é importante independentemente de quem vai assumir. Claro, se o Lula indicar Dilma, eu acho que todos nós vamos tentar pressionar o Senado para barrar essa indicação, porque seria estapafúrdia. Mas o ponto é que quando a gente tem autonomia de instituições que precisam realizar um trabalho de Estado, um trabalho independente, que não deve ter influência política, é muito importante para tentar diminuir do ponto de vista de desenho institucional, ou seja, a interferência política. Em outras palavras, o ponto é o seguinte: não pode ocupar um papel-chave como a presidência do Banco Central alguém que depende de favor de político. Então, a autonomia é fundamental para isso, para blindar o trabalho que precisa ser técnico da politicagem, da troca de favor com alguém que tem rabo preso com a política. E meu querido Alexandre Borges, é isso? Como é que você vê? Não, primeiro, Fala assim, Borges. a gente pode Cadê o Fala Borges? Ah lá, Fala Borges. Alô, tô aqui. Aê! É que, na verdade, você pode ter alguém que é técnico e político ao mesmo tempo. Eu lembro do Ibrahim Eres, por exemplo, do tempo do Collor, que era um técnico, mas que também seguiu aquela política totalmente heterodoxa do tempo do Collor e tal. Então, na verdade, assim, claro que a gente precisa de alguém que tenha uma base técnica, mas que também não seja diretamente ligado a um projeto político. Agora, se o Lula vier com a indicação da Dilma, é muito fácil. É só a gente falar que a gente quer que a indicação seja impressa, auditável, que não pode ser eletrônica, ele tem que abrir o código-fonte da urna. Aí ela não é eleita, tá tudo certo. Muito bem, gente.